Uma mulher negra é acusada de roubo em um supermercado por um gerente racista. Mas quando o dono chegou, todos ficaram em desespero com o que ele fez. O supermercado estava movimentado naquela tarde de sábado. Pessoas indo e vindo, sacolas cheias de mantimentos, carrinhos apressados entre as prateleiras. Entre os clientes estava Alana, uma mulher negra de 28 anos, vestida de forma simples, mas com uma elegância natural que chamava a atenção. Ela passava pelos corredores, escolhendo alguns produtos para um jantar especial que prepararia naquela noite para seu pai. Não imaginava que aquele seria o dia em que sua vida mudaria para sempre. Tudo aconteceu de repente. Ao passar pelo caixa, Alana percebeu que estava sendo observada. O gerente do supermercado, César, um homem branco, de meia idade, já tinha olhado para ela algumas vezes de maneira desconfiada. Ele era conhecido por sua postura autoritária e, secretamente, muitos funcionários sabiam do seu comportamento racista, embora ele nunca tivesse sido confrontado diretamente. Quando Alana estava prestes a sair, César se aproximou bruscamente, colocando-se à sua frente e com um tom de voz alto o suficiente para atrair a atenção dos outros clientes, acusou-a de estar tentando roubar produtos do supermercado. "Pare!" ele exclamou, apontando para a bolsa dela. "Acho que você não pagou por tudo o que pegou." Alana ficou imóvel, sem acreditar no que estava ouvindo. O chão pareceu se abrir sob seus pés. Uma onda de vergonha e indignação tomou conta dela. "O que está dizendo?" "Eu paguei por tudo", respondeu com a voz trêmula, tentando manter a calma diante dos olhares que agora estavam todos focados nela. Algumas pessoas murmuravam, outras observavam em silêncio, esperando o desenrolar daquela situação constrangedora. César, no entanto, não recuou. "Abra a bolsa, vamos ver o que tem aí dentro", insistiu, com um sorriso cruel nos lábios, como se estivesse esperando o momento exato para humilhá-la ainda mais. Ele já tinha feito isso antes, sempre com pessoas negras. Para ele, era fácil usar o poder que tinha para oprimir quem julgava inferior. Alana sentiu o peito apertar, lágrimas já começando a se formar em seus olhos. Mas antes que ela pudesse responder, uma movimentação chamou a atenção de todos. A porta principal do supermercado se abriu e um homem entrou. O dono do supermercado, o pai de Alana. E naquele instante, quando seus olhos encontraram os da filha, algo aconteceu que ninguém ali esperava. O pai de Alana, Sr. Rodrigues, era um homem respeitado na cidade. Dono de várias empresas, incluindo aquele supermercado, ele sempre foi conhecido por sua generosidade e pelo tratamento justo com todos. Poucas pessoas sabiam, porém, que Alana era sua filha. Ele preferia manter sua vida pessoal reservada, e Alana nunca quis os holofotes por ser a filha do dono. Ela era independente, uma mulher forte, e orgulhava-se disso. Quando ele entrou, o ambiente inteiro pareceu mudar. Todos os olhares se voltaram para ele, e César, o gerente, empalideceu ao vê-lo. Não era comum o Sr. Rodrigues aparecer no supermercado, e certamente não era esperado naquele momento. César sabia que algo grande estava prestes a acontecer, mas ainda não compreendia o impacto total de sua arrogância. Alana ficou paralisada ao vê-lo. Ela não tinha contado ao pai que iria ao supermercado naquele dia, e muito menos imaginava que ele poderia aparecer ali. Sr. Rodrigues olhou diretamente para César, percebendo imediatamente a tensão no ar. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, sua voz calma, mas carregada de autoridade. César, visivelmente nervoso, tentou disfarçar. "Ah, Sr. Rodrigues, eu estava apenas cumprindo o meu dever. Essa mulher aqui foi pega tentando roubar produtos. Eu estava apenas garantindo a segurança do estabelecimento." Alana mal conseguia respirar. A raiva e a vergonha misturavam-se em seu peito.
Como aquele homem podia ser tão mesquinho, tão cego pelo seu preconceito, a ponto de não perceber que estava acusando a própria filha do dono? Sr. Rodrigues, no entanto, manteve a compostura. Seus olhos, agora fixos no gerente, pareciam perfurá-lo com cada palavra. Essa mulher, repetiu lentamente, como se testasse o peso das palavras de César. Sim, senhor. Ela estava tentando sair sem pagar por alguns itens, continuou César, ainda sem saber da gravidade do que estava prestes a acontecer. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. O Sr. Rodrigues deu um passo à frente, aproximando-se de Alana e colocando uma mão gentil em seu ombro. Essa mulher é minha filha, ele disse finalmente, com uma firmeza que fez o coração de César quase parar. César recuou, seus olhos arregalados, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Todos os clientes e funcionários que assistiam à cena ficaram em choque. O impacto das palavras do Sr. Rodrigues foi imediato. César, atordoado, parecia ter perdido a cor. Ele olhava de Alana para o Sr. Rodrigues, tentando desesperadamente entender como aquela mulher negra poderia ser filha do dono do supermercado. Um homem galego, alto, de pele clara e olhos azuis. Filha? Gaguejou César incrédulo. Mas como... Sr. Rodrigues olhou para César com um misto de frustração e decepção. Sim, César. Alana é minha filha. Eu e minha esposa a adotamos quando ela ainda era um bebê. Desde então, ela é e sempre será parte da minha família. Alana sempre soube que era adotada, mas isso nunca fez diferença em sua relação com os pais. Eles a criaram com amor, sem distinção. Embora fossem uma família multirracial, isso nunca foi um problema para o Sr. Rodrigues ou sua esposa. Mas, ao longo dos anos, Alana havia aprendido da pior forma que, para muitas pessoas como César, a cor de sua pele seria sempre um motivo para desconfiança e preconceito. César deu um passo para trás, claramente desconfortável. Ele sempre tinha adiado suas verdadeiras crenças, evitando comentários racistas diretos na frente do Sr. Rodrigues, mas seus hábitos e preconceitos ficavam evidentes para quem prestava atenção. Ele frequentemente vigiava clientes negros mais de perto, fazendo suposições sobre eles sem provas, e seus funcionários sabiam disso. Mas agora, diante da filha adotiva do próprio chefe, suas ações se voltaram contra ele de maneira devastadora. Eu não sabia, Sr. Rodrigues. Tentou se justificar César, com a voz trêmula. Não sabia que ela era sua filha. Sr. Rodrigues interrompeu seu tom firme. E se não fosse minha filha? O que isso mudaria? O que você fez foi inaceitável. Você a acusou sem provas, apenas baseado em sua aparência. Você já fez isso com outras pessoas antes, não é, César? César abaixou a cabeça, incapaz de responder. Os funcionários que testemunhavam a cena já sabiam da resposta, mesmo que ele não a admitisse em voz alta. Alana, ainda processando a situação, sentia uma mistura de alívio e dor. Alívio porque seu pai estava ali, ao seu lado, mas dor por ver, mais uma vez, como o racismo poderia corroer o caráter de alguém. Seu coração estava pesado, mas também determinado. Ela sabia que o momento não era apenas sobre ela, mas sobre todas as pessoas que já haviam passado por situações semelhantes. O silêncio que se instalou no supermercado era ensurdecedor, e o olhar de Sr. Rodrigues agora se endurecia. Havia algo que ele precisava fazer, algo que mudaria para sempre a vida de César e também a dinâmica daquele lugar. Sr. Rodrigues respirou fundo, seu olhar agora cheio de uma fúria controlada, mas fria. Ele sabia que o que estava prestes a fazer não era apenas uma questão de justiça pessoal, mas um ato necessário para corrigir anos de comportamentos enraizados no preconceito e na discriminação. Ele olhou ao redor, vendo os rostos dos clientes e funcionários,
todos aguardando seu próximo movimento. E então voltou sua atenção para César. César, por quantos anos você trabalha aqui? Perguntou calmamente, mas com uma tensão palpável na voz. Há mais de 10 anos, senhor. Respondeu o gerente, ainda trêmulo, tentando manter a compostura, mas claramente apavorado com o que poderia vir a seguir. E nesses 10 anos, continuou o senhor Rodrigues, quantas outras pessoas você tratou da mesma forma? Quantos clientes negros você constrangeu, humilhou ou acusou sem qualquer prova, como fez com minha filha hoje? César tentou balbuciar algo, mas as palavras fugiam. O medo agora dominava seu semblante. Todos sabiam que aquilo era uma armadilha que ele mesmo havia construído ao longo dos anos. Ele sempre acreditou que seu comportamento passaria despercebido, que jamais seria confrontado. Porém, naquele instante, ele estava encarando as consequências de suas ações. Alana, de pé ao lado de seu pai, sentia o peso da tensão no ar, mas também um sentimento de justiça iminente. Ela olhou para César, sem ódio, mas com uma firmeza que ele jamais esperava. Aquele homem que outrora a humilhava estava agora à beira de perder tudo. Sr. Rodrigues, mantendo sua voz controlada, deu o veredito que César tanto temia. Você está demitido, César. Não quero mais pessoas como você em meu estabelecimento. Eu deveria ter percebido isso antes, mas agora entendo a gravidade da sua conduta. Esse comportamento não será mais tolerado aqui. Um sussurro correu pelo supermercado. Clientes e funcionários pareciam estar em choque, mas alguns, especialmente os funcionários que conheciam o lado sombrio de César, soltaram suspiros de alívio. César, por outro lado, parecia petrificado, incapaz de falar ou de se defender. Pegue suas coisas e vá embora, Sr. Rodrigues ordenou. E não pense que isso vai acabar aqui. Vou garantir que você nunca mais tenha a chance de tratar qualquer pessoa dessa forma novamente. César, desorientado e humilhado, tentou processar o que estava acontecendo. Ele nunca imaginou que o Sr. Rodrigues fosse tomar uma atitude tão firme. Cambaleando, ele deu as costas e começou a caminhar em direção à saída, sob os olhares atentos de todos ao redor. Alana observava tudo, o coração ainda acelerado. Ela sabia que aquele momento era importante, não apenas para ela, mas para todas as pessoas que, como ela, haviam sofrido com o racismo velado de César. Mas enquanto César saía, algo inesperado aconteceu que mudaria o curso de tudo novamente. Quando César alcançou a porta, algo em seu olhar mudou. Ele parou, respirou fundo e, com um sorriso amargo no rosto, virou-se para encarar Sr. Rodrigues e Alana. Vocês acham que isso acaba aqui? Que vocês vão simplesmente me mandar embora como se eu fosse um lixo? Eu sei muito mais do que vocês imaginam. O silêncio no supermercado se tornou opressor e todos pararam para assistir à cena. Alana, ao lado do pai, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como César falava que indicava que ele estava prestes a revelar um segredo perigoso. Você acha que me demitir vai resolver tudo, Sr. Rodrigues? César continuou, seu tom mais ameaçador agora. Por que você nunca contou a verdade para Alana? Por que escondeu isso por tanto tempo? Alana franziu a testa, confusa. Do que você está falando? Ela perguntou, a voz tremendo ligeiramente. César riu, um som seco e irônico. Seu pai, Alana, ele não te contou tudo, não é? Ele te adotou, sim, mas não foi um ato de bondade, como ele gosta de dizer. Foi por culpa. Ele tirou tudo da sua mãe biológica, e quando ela não tinha mais nada, ela teve que te dar para ele. Ele sabia que se não a ajudasse, ela morreria na miséria. Alana congelou. Aquelas palavras a atingiram como uma onda gelada. Seu pai sempre fora um homem justo, um exemplo de bondade e retidão. Mas agora, esse homem que ela desprezava, estava insinuando que seu pai havia explorado a vulnerabilidade de sua mãe biológica para conseguir adotá-la.
Isso é mentira! Alana gritou, sentindo a raiva e a dor se misturarem dentro dela. Mas ao olhar para seu pai, viu que ele evitava seus olhos. O Sr. Rodrigues parecia abalado, como se estivesse diante de um peso que há muito tentava esconder. César deu um passo à frente, sentindo que tinha o controle da situação. Pergunte a ele, Alana. Pergunte sobre a sua mãe. Pergunte como ela foi tratada quando ele decidiu que queria um filho, mas não queria as complicações que viriam ao ajudar uma mulher negra em necessidade. Aquelas palavras ecoaram no silêncio do supermercado. Os olhos de Alana se encheram de lágrimas enquanto ela olhava para o homem que sempre considerou seu herói. Pai, isso é verdade? Sua voz era um sussurro, mas carregava uma dor imensa. O Sr. Rodrigues hesitou por um momento, os olhos fixos no chão. Ele finalmente levantou a cabeça. Sua expressão era de profundo arrependimento. Alana, há coisas que eu nunca quis que você soubesse. Eu fiz o que achei que era melhor para você, mas César não está totalmente errado. A confissão caiu sobre Alana como uma avalanche. A verdade que ela nunca conhecera sobre sua origem agora estava revelada, despida da imagem de perfeição que seu pai sempre tentou manter. O chão parecia sumir sob seus pés e o mundo à sua volta girava. Tudo o que ela acreditava parecia desmoronar. César, satisfeito com o caos que havia causado, virou-se e saiu, deixando para trás um rastro de destruição. Alana ficou parada, em choque, enquanto as lágrimas começavam a rolar por seu rosto. Seu pai se aproximou, tentando segurá-la, mas ela se afastou, com o olhar cheio de dor e decepção. Como você pôde, pai? Ela sussurrou, sua voz frágil, quase sem força. Você sempre disse que eu era sua filha porque me amava, e agora descubro que tudo foi por culpa. O Sr. Rodrigues tentou falar, mas as palavras se perderam. Ele sabia que não havia desculpa que pudesse apagar o passado. Alana afastou-se de seu pai, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e confusão. O homem que a criara, que lhe dera tudo, agora parecia um estranho. Tudo o que ela acreditava sobre sua vida havia sido manchado pela verdade que César jogara como uma bomba. Seu coração estava em pedaços e a sensação de traição era esmagadora. Eu não fiz isso por culpa, Alana. Sr. Rodrigues finalmente disse, sua voz quebrada. Eu te amei desde o momento em que te vi. Sim, eu cometi erros. Mas nunca houve um dia em que eu não fosse grato por ter você como minha filha. O que aconteceu com sua mãe biológica? Eu me arrependo de não ter feito mais por ela, de não ter ajudado como deveria. Eu pensei que, ao te adotar, estava fazendo algo certo. Algo bom. Alana balançou a cabeça, as lágrimas caindo incontrolavelmente. Mas você a deixou para trás, não foi? Deixou minha mãe biológica sozinha na miséria, enquanto eu crescia em uma casa confortável com tudo o que precisava. Como posso acreditar que isso foi por amor e não por culpa? Sr. Rodrigues se aproximou, seu olhar cheio de pesar. Eu tentei ajudá-la, Alana. Dei a ela tudo o que pude, mas ela não quis aceitar. Ela tinha muito orgulho e recusava minha ajuda. Quando percebi que ela não conseguiria cuidar de você, eu fiz o que achei que era o melhor. Eu a adotei para que você pudesse ter uma vida melhor, longe do sofrimento que sua mãe enfrentava. Aquela explicação parecia insuficiente para Alana. Ela queria acreditar no pai, mas a dor de saber que sua mãe biológica havia sido deixada para trás era insuportável. A imagem que ela tinha de si mesma, de sua família, estava completamente desfeita. Ela não sabia mais quem era, nem como deveria se sentir. Você nunca pensou que eu merecia saber a verdade? Nunca pensou em me contar sobre minha mãe biológica? Em me deixar conhecê-la? A voz de Alana tremia com uma mistura de dor e frustração. Você a apagou da minha vida como se ela não existisse.
Sr. Rodrigues abaixou a cabeça, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Eu achava que estava protegendo você. Queria que você tivesse uma infância feliz, sem a sombra do que aconteceu com sua mãe. Eu nunca quis te machucar, Alana. Mas para Alana, as palavras de seu pai soavam como desculpas fracas. A dor de não conhecer sua verdadeira história e a culpa de saber que sua mãe biológica poderia ter sofrido enquanto ela vivia em conforto eram devastadoras. Eu preciso de um tempo, pai. Alana finalmente disse, a voz ainda embargada pelas lágrimas. Eu preciso processar tudo isso. Eu não sei como lidar com essa verdade agora. O Sr. Rodrigues assentiu lentamente, entendendo que talvez fosse tarde demais para consertar as coisas. Ele a amava profundamente, mas sabia que o dano já havia sido feito. Alana estava ferida de uma maneira que ele jamais imaginou que fosse possível. Ela deu alguns passos para trás, ainda chorando, mas decidida a sair dali. Precisava de espaço, de ar. O supermercado parecia pequeno demais para a enormidade do que havia acabado de acontecer. Sem olhar para trás, Alana virou-se e saiu pela porta, com o coração pesado, deixando seu pai ali, imerso em arrependimento. Do lado de fora, o ar fresco bateu em seu rosto, mas não trouxe o alívio que ela esperava. A revelação sobre sua mãe biológica e a verdade sobre sua adoção ainda a esmagavam. Alana sabia que precisava de respostas, mas a única pessoa que poderia fornecê-las talvez nunca mais pudesse ser encontrada. Com o coração partido, ela decidiu que era hora de descobrir mais sobre sua mãe biológica por conta própria, independentemente de quanto isso pudesse doer. Alana caminhou pelas ruas com passos incertos, o coração e a mente em um turbilhão. Ela não sabia para onde ir, mas sabia que precisava encontrar respostas sobre sua mãe biológica. A única coisa que sabia até então era o nome: Helena. Só isso. E agora, com a confusão e a dor inundando seus pensamentos, ela se perguntava como descobriria mais. Ela decidiu começar por onde tudo tinha começado. O bairro onde ela sabia que sua mãe biológica morara antes de seu pai adotivo entrar em sua vida. Era um bairro simples, afastado dos grandes centros, onde o tempo parecia passar mais devagar. Alana nunca havia estado lá, mas o nome do lugar sempre fora mencionado com pesar por seu pai. Ele evitava falar muito sobre isso, mas ela sabia que algo importante estava escondido ali. Com o coração acelerado, Alana chegou ao bairro. As ruas eram estreitas, as casas simples, mas havia algo caloroso e acolhedor naquele lugar. Algo que contrastava com o peso que ela carregava. Ela caminhou até encontrar uma mulher idosa sentada em uma varanda, observando a rua com um olhar tranquilo. Alana, ainda nervosa, decidiu perguntar. Com licença, começou hesitante. A senhora conheceu uma mulher chamada Helena? Ela morava aqui há alguns anos. A idosa levantou o olhar, surpreso por um momento, e depois um sorriso triste se formou em seus lábios. Helena? Sim, eu me lembro bem dela. Uma mulher forte, mas muito sofrida. As palavras penetraram o coração de Alana como uma faca. Sofrida. Isso confirmava parte do que seu pai havia dito, mas ela precisava saber mais. Precisava entender quem era aquela mulher que lhe dera a vida e, de alguma forma, conectá-la a si mesma. Você sabe o que aconteceu com ela? Onde ela está agora? Alana perguntou, a voz mais ansiosa. A senhora suspirou e fez uma pausa antes de responder. Helena se foi, minha filha. Ela morreu pouco tempo depois de você ser levada. Nunca se recuperou da perda. Mas ela sempre falava de você. Sempre. Dizia que esperava que você tivesse uma vida melhor, longe do sofrimento que ela enfrentava. Alana sentiu um nó se formar em sua garganta. A mulher que ela nunca conhecera, sua mãe biológica, havia morrido com o coração partido. E o pior de tudo era que Alana nunca tivera a chance de conhecê-la,
de ouvir sua voz, de sentir seu carinho. A dor da perda, agora, era dupla. Ela sabia que eu estava bem? Alana perguntou, as lágrimas brotando de seus olhos. A senhora assentiu, com um olhar compreensivo. Sim, ela sabia que você estava sendo cuidada, mas isso não tirou a dor que ela sentia. Helena era uma mulher forte, mas a dor de perder uma filha... Bem, isso quebrou algo dentro dela. Alana fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela havia crescido com todo o amor e cuidado de um pai adotivo que a amava profundamente, mas agora sabia que sua verdadeira mãe biológica havia sofrido profundamente com a separação. A dor era esmagadora, mas ao mesmo tempo, Alana sentiu uma conexão com Helena, mesmo que ela já não estivesse mais viva. Eu gostaria de saber mais sobre ela, disse Alana, com a voz embargada. Há algo que possa me contar? Alguma coisa que eu possa lembrar dela? A idosa olhou para Alana por um longo momento, como se estivesse considerando algo. Finalmente, ela se levantou e entrou na casa, retornando alguns minutos depois com um pequeno envelope. Helena deixou isso para você. Ela sabia que um dia você viria procurar por ela. Alana pegou o envelope com as mãos trêmulas, sentindo o peso emocional que ele carregava. Dentro, havia uma carta escrita à mão e uma pequena foto de sua mãe, Helena. Ao ver o rosto dela pela primeira vez, algo se quebrou dentro de Alana, e as lágrimas fluíram com ainda mais intensidade. Ela abriu a carta e começou a ler. As mãos de Alana tremiam enquanto ela abria o papel amarelado pela passagem do tempo. As palavras escritas pela sua mãe biológica pareciam pular da página, carregadas de emoção e dor. Ela começou a ler com a respiração entrecortada. Minha querida filha Alana, se você está lendo esta carta, então o destino cumpriu seu curso e você finalmente descobriu a verdade sobre nós. Não sei quanto tempo vai passar até que você esteja diante destas palavras, mas rezo para que, quando isso acontecer, você já tenha crescido cercada de amor e que tenha encontrado a felicidade que eu nunca pude te oferecer. A decisão de te deixar ir foi a mais difícil da minha vida, e até meu último suspiro carrego o peso dessa escolha. Mas eu sabia, desde o momento em que te segurei nos braços, que o meu amor por você não seria suficiente para te livrar da pobreza e das lutas que enfrentei. O mundo foi cruel comigo, minha filha, e tudo o que eu queria era que ele fosse mais gentil com você. Seu pai adotivo é um homem bom, mesmo com seus erros e falhas. Eu acreditei que ele te daria uma vida que eu jamais poderia proporcionar. Não me entenda mal. Eu lutei. Lutei com todas as minhas forças para te manter ao meu lado. Mas o orgulho e a dor que eu carregava eram maiores do que a minha própria capacidade de aceitar ajuda. Agora que você sabe a verdade, espero que entenda que minha decisão não foi feita por fraqueza, mas por amor. O tipo de amor que sacrifica tudo pelo bem de quem se ama. Cada dia sem você foi um tormento, mas também uma oração silenciosa para que você estivesse segura, feliz e amada, mesmo que longe de mim. Alana, eu queria que soubesse que minha vida, mesmo com todo o sofrimento, foi iluminada pela breve alegria de ter você. Eu vivi para aquele breve momento em que pude te segurar e te olhar nos olhos, o mesmo olhar que agora imagino ler esta carta. Eu não sei o que a vida te reservou até agora, mas espero que você esteja cercada de pessoas que vejam o valor que você tem. Nunca deixe que te façam sentir menor por ser quem você é. Você é mais forte do que pode imaginar, minha filha, e eu estarei sempre com você em espírito, com todo o amor que pude dar, Helena. As lágrimas caíam incessantemente dos olhos de Alana. O peso daquela carta era insuportável. Era como se, finalmente, ela estivesse conectada a uma parte de si mesma que sempre faltou. Mas, ao mesmo tempo,
Isso trazia uma dor que ela nunca soubera que existia. Ela segurou a foto de sua mãe e olhou para o rosto que tanto havia imaginado, mas nunca tinha visto. Helena era linda, com traços fortes e olhos que carregavam tanto sofrimento quanto amor. Alana sentiu uma dor profunda no peito ao perceber que nunca teria a chance de abraçar sua mãe, de conversar com ela, de dizer que a entendia agora. Porém, o peso de uma verdade mais amarga se instalava em seu coração. O homem que a havia criado, que a adotara, havia silenciado a história de sua mãe. Ele decidira por conta própria o que Alana deveria ou não saber sobre sua verdadeira origem. E isso ela não podia perdoar. Ao se recompor, Alana guardou a carta e a foto, determinada a confrontar seu pai mais uma vez. Ela não sabia como seria esse reencontro, mas sabia que não podia continuar sem que a verdade fosse completamente exposta. Não era apenas a história de sua mãe biológica que fora enterrada. Era a própria verdade de sua vida. Com os olhos ainda marejados e o coração ferido, Alana tomou uma decisão. Voltaria para casa. Ela enfrentaria seu pai, com todas as emoções que estava sentindo, e exigiria respostas que ele nunca teve coragem de dar. Alana respirou fundo. As emoções ainda a dominavam enquanto voltava para casa. A carta de Helena estava guardada com cuidado em sua bolsa, mas o impacto de suas palavras continuava a reverberar em sua mente e em seu coração. Ela havia passado por uma montanha-russa emocional, sentindo-se traída, perdida e, ao mesmo tempo, cheia de uma dor profunda pelo destino de sua mãe biológica. Mas agora, algo maior pesava sobre ela: o reencontro com seu pai adotivo. Quando chegou à casa em que crescera, hesitou por um momento diante da porta. Tudo parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo, havia uma nova camada de consciência sobre o homem que estava do outro lado. O homem que a amara, que a criara, mas que também a afastara da verdade de suas origens. Alana entrou e imediatamente viu seu pai, sentado à mesa da sala, com os ombros tensos e o olhar cansado, como se ele soubesse que algo estava para acontecer. Ele levantou os olhos quando a viu, e por um momento, os dois ficaram em silêncio. O ar estava carregado de expectativa e de emoções não ditas. Pai, ela começou, a voz ainda fraca, mas determinada. Eu encontrei a carta da minha mãe, Helena. Os olhos dele se arregalaram, e ele abaixou a cabeça, suspirando profundamente. Alana podia ver a dor e o arrependimento em cada linha de seu rosto. Ele parecia mais velho do que nunca, e naquele momento, ela percebeu que ele também carregava o peso de suas escolhas, assim como Helena havia carregado as dela. Alana, eu sabia que esse dia chegaria, ele disse, a voz quebrada. Eu sabia que um dia você encontraria a verdade. E honestamente, eu sempre temi esse momento. Não porque eu não queria que você soubesse, mas porque eu tinha medo de perder você. Ela se aproximou lentamente, ainda com o coração pesado. Por que você nunca me contou? Por que me fez acreditar que minha mãe biológica não se importava? Eu cresci pensando que ela me abandonou sem olhar para trás. Ele fechou os olhos, os ombros caindo como se todo o peso do mundo estivesse sobre eles. Eu fiz o que achei que era o melhor para você. Quando te adotei, Helena me disse que não queria que você fosse arrastada para a vida que ela levava. Ela me pediu para te dar uma vida melhor, longe da dor que ela não conseguia escapar. Eu a respeitei. Mas ao longo dos anos fui percebendo que contar a verdade se tornava cada vez mais difícil. Eu não sabia como te dizer que sua mãe biológica estava sofrendo, que ela havia morrido pouco tempo depois. Era como se eu quisesse te proteger disso, te proteger da dor que ela carregava. Alana sentou-se em frente a ele, ainda tentando processar tudo aquilo. Mas ao me proteger, você também me privou de conhecê-la. Eu poderia ter entendido. Eu poderia ter lidado com isso.
Ele olhou para ela com os olhos cheios de arrependimento. Eu sei, Alana, e me arrependo disso todos os dias. Cada vez que você me perguntava sobre sua mãe, cada vez que eu via a curiosidade em seus olhos, eu sabia que estava sendo egoísta. Mas eu tinha medo. Medo de que você me odiasse por tirar você dela. Medo de que, se você soubesse de tudo, quisesse ir embora. Por um momento, o silêncio se instalou entre eles, denso e cheio de sentimentos não ditos. Alana segurava a carta em suas mãos, as palavras de Helena ainda ecoando em sua mente. E então, algo começou a mudar dentro dela. Ela olhou para seu pai e percebeu que, assim como sua mãe biológica, ele também agira por amor, ainda que suas decisões tivessem causado dor. Pai, Alana disse suavemente, segurando a mão dele sobre a mesa. Eu li a carta. E eu entendo agora. Você estava tentando fazer o melhor para mim, assim como ela. Eu sei que isso tudo te machucou também. Mas você me deu uma vida que ela queria que eu tivesse. E por mais que tenha sido doloroso descobrir tudo agora, eu sei que o que você fez foi por amor. Os olhos do pai de Alana se encheram de lágrimas. Eu nunca quis te magoar, minha filha. Tudo o que eu fiz foi por amor a você. Alana sorriu tristemente. Eu sei. E eu te perdoo, pai. Eu te perdoo por ter escondido a verdade. E te agradeço por ter me dado uma vida cheia de amor. Eu sei que você fez o que achava certo. Não quero que você carregue essa culpa por mais tempo. Ele olhou para ela, incrédulo. Você me perdoa? Ela assentiu, as lágrimas finalmente caindo. Sim, eu te perdoo. E naquele momento, algo se quebrou dentro dele. Ele começou a chorar, como se décadas de culpa e dor estivessem sendo lavadas de sua alma. Alana se levantou e o abraçou com força, e eles ficaram assim por um longo tempo, compartilhando a dor, o alívio e o amor que os conectava, apesar de tudo. A casa, que antes parecia fria e cheia de segredos, agora estava envolvida em um calor reconfortante. A jornada de Alana não tinha sido fácil, mas naquele abraço, ela soube que o perdão era a chave para curar as feridas do passado. Sua mãe biológica, Helena, não estava mais ali fisicamente, mas sua presença parecia viva através de suas palavras, conectando Alana ao seu passado e ao homem que a criara com tanto amor. E assim, pai e filha começaram um novo capítulo de suas vidas, um capítulo marcado pelo perdão, pela verdade e pelo amor incondicional. Alana sabia que, de alguma forma, sua mãe estaria orgulhosa do caminho que ela havia escolhido. E, finalmente, a paz que tanto buscava começou a se instalar em seu coração. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara. Eles enfrentariam juntos, com amor e perdão, qualquer desafio que estivesse por vir. E isso era o suficiente. Nos dias que se seguiram àquele emocionante reencontro entre pai e filha, a casa que antes parecia envolta em sombras começou a brilhar de uma nova maneira. Alana, agora aliviada por ter confrontado a verdade e perdoado seu pai, sentia uma leveza que não experimentava há muito tempo. A mágoa que carregava em seu peito parecia estar se dissolvendo aos poucos, substituída por uma profunda gratidão pelo homem que a criara com tanto amor. Seu pai, Gustavo, também parecia outro homem. O peso da culpa que ele carregara por tantos anos finalmente havia sido aliviado, e sua expressão, antes severa e marcada pela dor, estava agora mais suave, mais gentil. O vínculo entre eles, que havia sido forjado em silêncio e dor, estava agora fortalecido pela verdade e pelo perdão. Alana não podia deixar de lembrar de sua infância, de como ele sempre estivera ao seu lado. Ele a criara sozinho, depois da morte precoce de sua esposa, que falecera quando Alana ainda era uma bebê.
Gustavo havia assumido a responsabilidade de ser mãe e pai, e cada dia era uma luta. Ela sabia que ele havia enfrentado desafios inimagináveis, equilibrando trabalho, cuidados domésticos e a criação de uma filha com amor e dedicação. Alana lembrou-se das noites em que ele passava horas ao seu lado, ajudando-a com a lição de casa, das manhãs frias em que a levava até a escola, sempre com um sorriso no rosto, mesmo que ela soubesse que ele estava exausto. Gustavo nunca se queixava, nunca deixava que ela visse o cansaço e as dificuldades que enfrentava. Ao contrário, ele era a rocha em sua vida, sempre presente, sempre amoroso. Uma tarde, sentados na varanda de casa, os dois conversavam enquanto assistiam ao pôr do sol. Alana, agora mais consciente do que nunca do sacrifício e amor de seu pai, sentiu a necessidade de expressar tudo o que carregava em seu coração. "Pai", ela começou, virando-se para ele com um sorriso sincero. "Eu sei que nunca te agradeci o suficiente por tudo o que você fez por mim." Ele a olhou, surpreso e um pouco desconcertado. "Filha, não precisa me agradecer por nada. Você é tudo para mim. Sempre foi." Ela segurou a mão dele com firmeza, sentindo a textura áspera de seus dedos, marcados pelo trabalho duro. "Mas eu preciso. Agora que entendo toda a história, agora que sei o quanto você lutou por mim, é impossível não sentir gratidão. Você foi mãe e pai ao mesmo tempo. Criou-me sozinho, sem nunca reclamar, sem nunca desistir. E eu sei que não foi fácil." Os olhos de Gustavo se encheram de lágrimas, e ele piscou rapidamente, tentando disfarçar a emoção que crescia dentro de si. "Eu só fiz o que qualquer pai faria, Alana. Desde o momento que te peguei nos braços pela primeira vez, soube que faria qualquer coisa por você." Ela sorriu, sentindo o amor que transbordava entre eles. "Você me deu tudo o que eu precisava. Amor, cuidado, proteção. Mesmo quando não tínhamos muito, você sempre fez parecer que tínhamos tudo. E agora, mais do que nunca, eu percebo o quanto isso foi valioso." Gustavo balançou a cabeça, um sorriso tímido se formando em seus lábios. "Você sempre foi minha maior alegria, Alana. Ver você crescer, se tornar essa mulher forte e maravilhosa. Isso é tudo o que eu sempre quis. Eu sou quem sou por causa de você, pai," ela disse com a voz embargada. "Eu só espero ser capaz de retribuir um pouco do que você fez por mim. Espero que saiba o quanto eu te amo e o quanto sou grata por tudo." As lágrimas que Gustavo segurava finalmente começaram a cair, e ele não fez questão de escondê-las. Ele olhou para sua filha, a mulher incrível que ela havia se tornado, e sentiu seu coração transbordar de orgulho e felicidade. "Você não precisa me retribuir nada, filha. Só o fato de você estar aqui ao meu lado com esse sorriso no rosto é a maior recompensa que eu poderia pedir. Você me fez o homem mais feliz do mundo, Alana. Desde o primeiro dia." Ela se aproximou e o abraçou forte, um abraço cheio de emoção, de gratidão e de um amor que palavras não conseguiam descrever. Eles ficaram assim, envoltos em um silêncio confortável, enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A partir daquele dia, a relação entre os dois só se fortaleceu. O passado, que antes havia sido uma sombra entre eles, agora estava superado. O amor e o perdão haviam curado as feridas, e Alana sentia-se mais próxima do pai do que nunca. Gustavo, por sua vez, estava aliviado por finalmente ter revelado a verdade, e sentia-se imensamente grato por ter recebido o perdão de sua filha. Aos poucos, a vida voltou ao normal. Mas agora, havia uma leveza, uma alegria renovada em cada pequena interação entre eles. As conversas eram mais profundas, os momentos compartilhados mais significativos. Eles sabiam que haviam passado por algo difícil, mas saíram do outro lado mais fortes, mais conectados. E Alana, agora em paz com seu passado,
Sabia que sua mãe biológica, Helena, estava em algum lugar, observando e sorrindo. Ela havia encontrado o equilíbrio entre suas duas histórias, entre o amor de seu pai adotivo e o legado de sua mãe biológica. E com isso, ela se sentia completa. O futuro parecia brilhante, cheio de possibilidades. E, enquanto pai e filha continuavam suas vidas, eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O amor que os unia era inquebrável, e nada poderia mudar isso. Naquele momento, Alana percebeu que, apesar de todas as dificuldades, ela era verdadeiramente abençoada. Não só por ter encontrado a verdade sobre seu passado, mas por ter o amor incondicional de um pai que a criara com todo o coração. E isso era tudo o que importava.